mentalizarem certas demandas. Então, boa tarde a todos, né? Hoje é a nossa segunda reunião de professores da coordenação de curso, né? Da DEAD, do FVJM. Então, a pauta hoje, ela vai ser uma pauta mais ligeira, porque, na verdade, o grupo de coordenadores especificou que nós estamos com professores novatos, né? Então, a gente precisava fazer um workshop diferente hoje com vocês. Lógico que os veteranos também vão participar, mas como a gente já fez uma vez, a gente acha e acredita que hoje é só tirar dúvidas. Para uns vai ser novidade, mas para outros nem tanta novidade assim, né? Então, a pauta hoje é o calendário das reuniões, para a gente frisar bem isso, que são somente 4, né? Avaliação de tutores, a webconferências, a atualização de planos de ensino no eCampus, data para avaliação no AVA, as diretrizes operacionais online, que foi enviada por e-mail para vocês, e o workshop que como criar uma avaliação online no Moodle. E nós convidamos o Rian, que está conosco, o Rian é técnico de suporte, que nos orientou da outra vez, né, que naquele contexto inicial da pandemia, a gente não sabia nem como ia fazer e efetivar as avaliações. Então, veio o suporte nos dando essa orientação de como criar a avaliação. Então, só para a gente começar, o calendário da reunião está aí, vocês foram informados por e-mail, né? A primeira reunião já se foi, a segunda é hoje. Então, nós temos no próximo mês, no dia 13 de maio, e a última no 10 de junho. Então, sempre às 4 às 18 horas, todas as quintas-feiras. Caso tenha alguma alteração, vocês serão notificados via e-mail. E aí eu já vou voltar, né? Depois a gente vai passar para outras demandas. O calendário de reuniões está tudo ok. Qualquer tiver alguma dúvida, vocês informam aí pelo áudio, porque como eu estou apresentando, eu não consigo visualizar quem levanta a mãozinha, tá bom? E aí eu vou já fazer uma intervenção, a pedido também da professora Kênia, quanto às avaliações dos tutores, porque tem professores que estão deixando sempre para a última hora, e a Crisane está presente aí também, ela sabe da urgência e da necessidade da gente ter uma certa rotina para avaliar os tutores. Todo mês vocês receberão um link da professora Kênia, que ela é coordenadora de tutoria, para vocês avaliar o tutor. Então, é sempre até o 5º dia útil de cada mês. Caso vocês deixem de avaliar, o tutor pode vir a ficar sem a bolsa, e isso será muito constrangedor. E aí pode vir receber bolsa no próximo mês. Como nós temos muitos professores novatos, talvez isso tenha acontecido. Então, a professora Kênia nos encaminha sempre uma lista de professores que talvez tenham esquecido, né, de avaliar. Então, a gente pede esse comprometimento de tentar, né, avaliar os tutores no tempo que é propício. Quanto às webconferências, teve muitas dúvidas, né, chegou até mim também, que o Everton falou na última reunião que as webconferências não poderiam ser avaliadas. Então, no nosso PPC está falando que, obrigatoriamente, são 2 webconferências durante o semestre. Então, essas webconferências vocês gravam, né, não sei como é a autonomia de vocês, cada um tem a sua forma de trabalhar, vocês gravam e disponibilizam no AVA para o aluno assistir. Lógico que o aluno não pôde assistir naquele dia, ele tem um outro horário para assistir a sua webconferência. Outra coisa que é muito importante, as webconferências não podem ser avaliadas, a não ser que você tenha planejado alguma atividade avaliativa para tal fato. Outra coisa que nós pedimos é a atualização nos planos de ensino no eCampus. Por quê? Muitos coordenadores já avaliaram e devolveram, só que nós não tivemos devolutiva dos professores para a gente poder fazer uma reavaliação. Então, a gente pede para que vocês façam, entra lá no Moodle para verificar, né, se precisa de fazer uma modificação, tá bom? Crisane tem alguma coisa a falar? Everton tem alguma coisa a falar a respeito disso? Oi. Tá tranquilo? A respeito das webs, que eu fui informada pelo professor Luciano, que até está presente, que está tendo um problema no link que a gente mandou, que a pessoa que tem mais tempo de conta, quando ela vai marcar uma web, acaba que substitui a web já agendada. Então, para a gente prestar atenção nisso, né? Quando a gente for agendar a web lá, para não... para ver, conferir se não tem uma outra pessoa
que esteja com a web agendada, porque substitui e tira a marcação do outro colega, professor, né? Do colega. Isso é muito sério, porque, na verdade, por exemplo, eu estou falando da pedagogia, porque é o local onde eu resido, né, a minha coordenação. Então, a gente tem um cronograma de webs para a gente não poder fazer esse choque de informações. O Everton também disponibilizou um link pela Química e para os professores já registrar o dia da web para não fazer esse choque de webs, porque realmente os alunos têm que participar. Outra coisa que é interessante, porque, na verdade, são os professores que devem informar a questão do dia, né, e o horário, e o link para a webconferência. Então, a gente pede que, caso tenha necessidade ou alguma eventualidade não poder acontecer aquela web, vocês informem, né, com os alunos que eles ficam esperando lá. Então, assim, é só para organização mesmo, tanto para informar quanto para desmarcar. Lógico que a gente é humano, né, gente? Como diz o professor, a gente senta de manhã, só sai de noite de frente ao computador. Então, a gente é humano, então a gente também pode não dar a web, talvez não está bem, aconteceu um imprevisto, mas tentar sempre informar esse aluno, tá bom? Outra coisa as datas de avaliações. Que bom que a Kênia está aí. Vou pedir misericórdia caso precise. Misericórdia, Kênia. Então, nós temos um cronograma de atividades que foi mandado no início do semestre para vocês pela Renata. Renata é secretária do curso aqui, né? Da Química, não, desculpa, da Física e da Matemática. E ajuda todo mundo, não tem jeito de falar que a Renata não é secretária de todo mundo, né? Então, vocês receberam, tanto pela Renata quanto pela equipe de provas, esse cronograma de atividades. Caso vocês não tenham recebido, vocês podem nos informar que a gente encaminha novamente. Eu dei uma enxugada, porque, na verdade, hoje a pauta da nossa reunião é para falar um pouco mesmo dessas datas de avaliação e que avaliações são essas, né? Então, por isso que tem um workshop hoje para o Rian falar a respeito de como fazer, é o fazimento da coisa, né? Então, para vocês que são novatos aqui, os calouros da EDEAD, então, esse calendário nos apresenta que nós temos a avaliação online, que vale 55 pontos, que foi expressamente bem clarificado pelo Everton na última reunião, né? Nós temos uma avaliação de 55 pontos, e outros 45 pontos distribuídos em atividades no Moodle, né? Então, essa avaliação de 55 pontos, pelo cronograma, a gente tem uma avaliação no dia 31/5 a 11/6. Então, 2 semanas de avaliação. Mas como é que isso acontece? Como é que ocorre isso, né? Nesse cronograma, essa avaliação é online, então vai ser colocada onde? Lá no Moodle, lá no AVA de vocês. E o Rian vai explicar como é isso, como isso acontece. Então, nós temos uma data limite para a criação e postagem dessas avaliações, que é no dia 24 de maio. E para que essas avaliações aconteçam, né, nessa semana de avaliação aí que já foi proposta pela equipe de provas. Ressalto que, para essa avaliação acontecer, lógico que tem um cronograma que é elaborado por eles. Então, eles elaboram, passa para a coordenação e nós apresentamos a vocês. Então, nós temos a primeira avaliação, que é a avaliação online, e aqueles alunos que não tiveram condição de fazer a avaliação, seja por questões técnicas ou porque aconteceu alguma coisa, né, da questão de saúde ou de outras demandas, ele pode vir a fazer o pedido da segunda chamada. Então, já é uma outra avaliação. E aí, nós temos o exame final, que já é lá no mês 7, em julho. Então, hoje, o que nós vamos focar é o seguinte, que nós temos 3 avaliações que são propostas pela DEAD. A de 55 pontos, a segunda chamada, que também é de 55 pontos, e vale ressaltar que, como é na licenciatura, nós só temos uma avaliação. Lá no bacharelado, são 2 avaliações. Então, a única professora que é de meu conhecimento, que está no bacharelado, é a Bianca. Então, ela já está vivenciando esses 2 calendários de provas, né? Então, nós temos essa questão aí, que a data limite de postagem dessas avaliações é no dia 24/5. E como é que isso acontece? Vocês vão aprender hoje, né, pela demonstração do Rian, é que nós colocamos, né, em forma de questionário ou em forma de arquivo único. Então, vocês vão depositar essa prova lá,
Tem o período limite, né? A avaliação, sempre que quando são pedagógicas, é sempre 2 horas, e as que são das áreas exatas, sempre são de 3 horas de duração. Então, foi decidido pelo colegiado, estou falando rápido, né, gente? Foi decidido pelo colegiado da última prova, né, que nós colocaríamos as provas pedagógicas 18 às 20 e, consequentemente, de 20 às 23 horas, as provas exatas, das áreas exatas, né? E o que é de suma importância falar, e que aconteceu e tem acontecido, é que muitas das vezes, quando tem a questão da avaliação, é que os professores têm que ficar um pouco de plantão, né? E o mais importante é abrir o olhinho da prova. A gente fala o olhinho do Moodle, né? Porque quando chega na semana da prova, o professor esquece que colocou a prova, já tem muito tempo que elaborou, e esquece naquela semana de prova. E o coordenador da banda de cá fica louco, né? Aí a equipe de provas fica surtada de um lado, o coordenador fica do outro, para localizar o professor. Então, nós estamos pedindo de antemão, aqui na semana de prova, no dia da sua prova, você fica lá. Não é que você vai aplicar, porque, na verdade, quem aplica a avaliação é o tutor, né? E a professora Kênia está aí, que é a coordenação de tutoria, ela tem toda essa preparação com os tutores para a aplicação dessas avaliações. Então, nós pedimos que o professor responsável pela sua avaliação esteja atento para o horário de abrir o olhinho e fechar o olhinho, quer dizer, disponibilizar a prova para aquele horário que é respectivo para ele. Então, é sempre a prova de segunda a sábado, pela manhã ou à tarde, dependendo do cronograma que for exposto, tá bom? E se acontecer algum problema? Se acontecer algum problema técnico, de alguma situação, vocês vão ter um e-mail para recorrer, que é a equipe de suporte técnico, né? E as questões que for demanda do professor, demandas específicas da questão da prova, então, deve ser encaminhada para o professor. Mas isso é muito calmo, por enquanto, é muita novidade, acredito eu, para quem está chegando na DEAD, mas com o período do prazo da ocorrência dos fatos, a gente vai se familiarizando melhor. Vocês receberam por e-mail, né? Vocês receberam primeiro as diretrizes para avaliação online, que foi feita pela equipe de tutoria da professora Kênia, juntamente com o colegiado. Para que vou parar a apresentação? Só para vocês verificarem depois no e-mail de vocês. Cadê, gente? O trem sumiu aqui. Que vocês verifiquem no e-mail de vocês. Eu não vou ler aqui, porque, na verdade, nós vamos ter muito tempo ainda para poder fazer, porque a próxima reunião é em maio. Então, é véspera de prova, né? Então, não adianta a gente especificar todos os detalhes por enquanto. Né? Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Não me recordo, peraí, deixa eu ver se eu acho. Diretriz. Tem uma... Não consigo compartilhar. Achei. Vocês receberam esse documento? Conseguem visualizar? Vocês receberam esse documento aí por e-mail. Então, tudo que eu falei aqui está nesse e-mail, tá? E a gente sempre pede nessas diretrizes aqui também, que na hora da avaliação, o professor, ele deixa bem clarificado para o aluno quais são as normatizações expostas por ele, né? Quantas questões, o tempo de duração, se a prova pedagógica são 2 horas, se for questionário, nós colocamos um teto de 10 questões para que esse aluno consiga realizar, né? Então, acho que cada coordenador aí da área exata poderia dar um pouco e elucidar da sua experiência quanto a essas avaliações, acredito que seria muito bom para os demais professores. Então, sempre tem 2 formas, ou o questionário ou a prova aberta para o aluno fazer. Então, sempre é colocado num bloco único a avaliação e o fórum para que tirem as dúvidas. E quem vai ficar de plantão vão ser os tutores que estarão lá durante o período da prova. E esse fórum é o momento que eles vão poder fazer os seus questionamentos. Não como resolver a questão, mas o que aconteceu que está impedindo que ele realize a avaliação. E nessa informação, é sempre bom, né, a gente respeitar os horários. Lógico que pode ter problema de internet, problema de chuva, né, problema de todos os níveis que a gente sabe que existe, mas tentar respeitar o dia e horário. Aconteceu várias vezes, o professor esqueceu o horário de prova, e às vezes a prova começaria às 18, começou às 18h30.
Então, a gente tem que estender o prazo para que o aluno consiga realizar tal avaliação, tá? Então, é sempre bom deixar também claro nas informações quais são os materiais permitidos, né? O que o aluno pode fazer? Lógico que ele vai estar na casa dele, não tem como a gente vigiar. E a questão da cola, né, Alessandra? A gente sabe muito bem que sempre existiu. Então, a forma como que vocês vão elaborar a prova também vai contribuir para não cola. Ou então, tem uma diferença do real para o ideal, né? A gente tem o ideal dele não colar. Mas se colar, o que a gente pode fazer, né? Quais são as estratégias para que isso não ocorra? E aí, nessas diretrizes, eu peço a vocês que vocês leiam, claro, assim, está muito bem explicadinho, né, que foi realizado pela equipe de tutoria, pela coordenação de tutoria, que vocês leiam para que a gente também possa discutir na próxima reunião. Falei para vocês aqui, o contato que tiver algum problema, contato técnico tem que acessar o suporte, a inexistência da avaliação nesse ambiente, no prazo estipulado, são os tutores. Então, vocês vão colocar a prova lá no Moodle, e os tutores são aqueles fiscais também, para saber se a prova está no Moodle, e se tem alguma incoerência, né, para que eles possam intervir. Então, o tutor, se não tem nenhuma prova lá, que envie para o e-mail da EAD. E as questões que são pertinentes às questões elaboradas pelo professor, é o professor que responde por isso, tá? Ô, Kiki, só uma correção aí, esse Sim. e-mail de suporte está errado, tem um... Cadê? Aí, tem aqui? Aí quem tem que mudar, então, aqui, ó. Tem o EAD antes, né, do FVJM, né? Ponto, isso. Então, tá, nós vamos mudar aqui. É bom que a gente vai colocar no PPC da pandemia, né? Então, e nós vamos direto para o último tópico da primeira instrução, que é o número 8, que serão oferecidos cursos de orientação quanto à montagem de provas. Na realidade, nós tivemos vários cursos, né, feitos pela DEAG nesse processo da pandemia, e que foi muito bom, e vários workshops serão necessários para que a gente também otimize e ajude os nossos alunos na compreensão no ensino-aprendizagem. Então, essas orientações, tanto pela equipe de suporte que nos ajudou também a universidade. Hoje, o que é importante, e assim, conversando com Kênia, talvez a Kênia queira falar, né, é que, na verdade, todas as avaliações, os tutores presenciais que estão nos seus respectivos polos, onde tem os cursos, eles estarão também de plantão para fazer como diz, esse cuidado da avaliação durante o período. Lógico que somente aqueles cursos onde o tutor presencial vai estar onde tem o curso ofertado. Estou falando da pedagogia, que alguns polos só tem pedagogia, né? O polo de Capelinha só tem pedagogia. Então, o tutor presencial vai estar somente responsável pela pedagogia. Mas em outros demais polos, nós temos 3 cursos, então o tutor presencial vai estar lá. Vale ressaltar que a Kênia também faz essa instrução com os tutores à distância, então eles são orientados a como fazer esse suporte durante esse movimento. Então, nós queremos só falar com vocês o seguinte, que a Kênia está dando essa instrução para os tutores, e que ela faz um apelo a vocês, que na última avaliação, todos os tutores que estavam presentes, né, que estão instalados no seu AVA, ele pode ficar responsável pela sua avaliação. Só que importante, assim, informação, é que, na verdade, há disciplinas que há mais que 2 tutores, né, então vocês escalam o tutor para qual olhar que ele vai ter diferenciado para esse momento. Tá bom? Everton, você levantou a mão? Ô, Kiki, não, desculpa. Foi desde aquela hora, esqueci de abaixar, perdão. Amém. Tá vendo? Eu tô descendo aqui o Morro da Glória, falando igual doida, né? Como diz a Adriana, falar rápido, porque nós vamos ter que fazer muita coisa hoje ainda. Então, eu tô descendo o Morro da Glória aqui e despregando a falar. Então, assim, são somente informações imediatistas, né? Eu vou falar que é bem imediatas mesmo, porque, na verdade, há muitas informações que precisam ser dadas previamente antes da avaliação, que é no dia 13, sendo que na outra semana já começa a avaliação. Então, hoje, né, nós queremos só deixar bem claro que vocês são responsáveis pela avaliação, né? Antes da pandemia,
nós tínhamos tutores que aplicavam a avaliação nos polos, então nos davam uma certa comodidade, mas agora nós estamos aplicando as avaliações. E que vocês sejam responsáveis também por esse momento dessa aplicação em estar abrindo mesmo, disponibilizando a prova nesse período. Hoje nós estamos focando mais nessa questão do workshop mesmo, como fazer a prova. E peço que vocês leiam essas diretrizes para a gente poder discutir também na próxima reunião, porque vão surgir várias dúvidas. E caso não tenha, é vida que segue, né? A gente dá tempo ao tempo e quando for surgindo as demandas, a gente pode falar alguma coisa e tentar contribuir para tal coisa não acontecer mais. Algum coordenador tem a falar mais alguma coisa que eu não falei? Crislane, que vai sair às 4h30, que já são 4h31. Everton, Eduardo. Não, Kiki, tranquilo. Tá tudo certo, Eduardo? Oi, Kiki. Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo jóia? Então, na verdade, como a Kiki já falou, né, a gente vai continuar com essa discussão na próxima reunião de professores. Considerando, né, que alguns docentes estão com a gente aí num primeiro momento de avaliação, né, no formato online, e aí o que acontece? Né, a gente pede, né, que vocês, né, depois, né, do curso, eu acredito que muitos de vocês já conheçam, né, as ferramentas né, para a funcionalidade de fazer as avaliações no AVA, mas o mais importante é que vocês, né, tentem, né, colocar isso em prática antes da próxima reunião, porque aí, no caso, ter alguma dúvida, inclusive a gente, né, vai convidar o Rian novamente para participar da próxima, porque havendo alguma dúvida, vocês possam tirar com a gente antes da avaliação em si. É interessante dizer, né, aqui que está falando da questão das exatas, no caso das exatas, né, a gente tem usado muito a dinâmica dos dois tipos de questões. Tanto as questões fechadas de questionário, né, na forma de questionário, quanto nas questões que o aluno tem um PDF com as questões de avaliação, ele vai resolver e vai postar como envio de tarefa única. A gente tem usado muito essa prática nas exatas. A gente só pede cautela, né, e até mesmo bom senso, né, no caso da avaliação, na hora da elaboração da avaliação, porque acaba que depois muitos alunos, né, acabam reclamando com a gente que está na coordenação dessa questão do número exagerado de questões que às vezes pode acontecer de ter na avaliação, né, porque às vezes, né, a gente tem essa impressão, fala assim, nossa, ele tem 3 horas para fazer avaliação. E não é bem assim, né? Porque o tempo de abertura e fechamento, ao todo, são 3 horas. Mas ele vai precisar de um tempo para pegar os documentos lá que ele fez a prova, organizar aquilo, escanear e enviar. E esse processo, gente, pode parecer besta, né? Eles já estão habituados, porque eles já fizeram nos semestres anteriores, só que eles acabam, às vezes, perdendo tempo com isso, e muito em função da conectividade que eles têm, né? A internet nossa em Diamantina, gente, não é boa. Aí você imagina isso, né, em Padre Paraíso, né, em Cristália. Então, assim, às vezes o tempo que o computador deles, né, gasta para fazer o upload da avaliação demora, sabe? E isso, assim, claro que não está no controle nosso, né? Então, assim, mas a gente tem que levar um pouco isso em consideração, pensando na dinâmica da elaboração da avaliação. Porque às vezes eu vou falar assim, eu coloco lá 10 questões abertas, né, de cálculo para ele fazer. Né? Então, assim, ele não vai conseguir fazer, sabe? Então, assim, tem mesmo na hora de elaborar, e levar em consideração essa questão, né, que ele vai ter que ter um tempo para fazer esse upload, organizar os materiais, e esse upload, ele não é rápido onde ele mora, sabe? O geral é que ele não é rápido, ele demora mesmo. Aí você fala, não, mas é um arquivo com 8 páginas no máximo que ele vai enviar. Enfim, gente, inclusive tem alunos que às vezes estão com a avaliação pronta, a gente sabe que não é má fé isso, né? E ele não consegue por conta do upload. Né? E nesses casos, às vezes o aluno tem que fazer a segunda chamada, né? Quando dá algum problema, pessoal, algum problema que não tem como resolver na hora, que o ideal é que se resolva na hora. Ele não resolve na hora, né? O aluno vai fazer um print do que tiver dado aquele problema, pode ser que ele não conseguiu enviar a prova, pode ser que a conexão dele caiu, pode ser que a energia caiu, ele preenche o formulário próprio,
esses documentos todos, né, esse modelo de solicitação depois da avaliação, ele tem disponível. Então, também é interessante que essa solicitação, esse formulário, achei que a internet dele caiu e tudo mais, né? Se puder constar na aba suas que vocês forem criar para avaliação, é interessante. Aí coloque isso lá que ele já vai preencher e já vai enviar. E qualquer alteração, né, diferente do hora da avaliação, seja um problema com uma questão, seja um problema com um arquivo, ou seja um problema específico com um aluno, a gente pede o seguinte, a Kênia, né, conversa isso diretamente com os tutores, mas qualquer coisa nesse sentido, vocês registrarem, né, o tutor, no caso, que registra, ele tem uma ata de aplicação de avaliação. Então, ele registra esse problema nessa ata. Né? Então, por que eu estou falando isso? Às vezes, né, sei lá, o professor precisou alterar 5 minutos por conta de uma questão muito específica, então aí coloca isso registrado direitinho lá na ata, né? E claro que isso não pode estender muito, né? Porque logo em seguida, provavelmente esse aluno tem uma outra avaliação. Então, se ele ficar preso numa avaliação que era para acabar 8 horas, ficar até 8h10, 8h15, 8h20, ele perdeu tempo na hora de fazer a seguinte. Então, e isso, ele mesmo depois pode fazer algum tipo de reclamação em relação a essa questão. Então, só tomar cuidado com isso. Mas, assim, aí, fora isso, né, assim, a gente teve, no semestre passado, inclusive, outros professores compartilharam algumas experiências, né? Eu acho que se alguém, inclusive, quiser compartilhar alguma experiência bacana relativa à aplicação, que deu muito certo, por exemplo, né? Alguma estratégia que adotou que foi bacana, né, estejam abertos, né, que aí na próxima reunião a gente te convida, né, para estar apresentando essa experiência sua, né, coisa simples mesmo, né, gente, só um relato mesmo, porque às vezes isso vai aprimorando todo o processo nosso, né, enquanto DEAD. Tá joia? Joia. E é muito importante mesmo que o Eduardo falou, e eu vou frisar, porque, na verdade, por exemplo, se deixa o olhinho fechado, a disponibilização da prova atrapalha toda a engrenagem. Como sempre, são as provas pedagógicas que estão antes, né, de 6 às 8, então, se a gente atrasa a prova, vai atrasar a prova que é das exatas. Na pedagogia, nós não temos as exatas, mas nós temos outras avaliações. Então, se eu atraso abrir as minhas, a professora Simone também vai ter um certo prejuízo na avaliação dela. Então, para a gente não atrapalhar a engrenagem, que a gente esteja junto também nesse processo. Lógico que o Eduardo falou muito bem, quem aplica são os tutores, eles são os fiscais da avaliação. Então, a nossa função é estar lá de olho, né, caso tenha algum outro problema, que a gente tenta intervir o quanto antes para o menino não fazer a avaliação de segunda chamada. E, lógico, que fiquei muito feliz de ter lembrado, Eduardo, que tem essa ata para fazer as ocorrências. Então, a Kênia tem toda essa preparação com os tutores para que eles estejam lá de olho, né, nesse fórum ou no chat, dependendo do que vocês forem disponibilizar, para que eles possam conversar com o aluno, tentando agilizar toda a picuinha durante o processo, para não ter outra demanda pior e que a gente possa ajudá-lo naquele momento. Então, é sempre bom vocês estarem atentos a essas informações. Tudo bem até então, presente momento? Alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida até então? Kênia, você quer falar alguma coisa? Adoro essa parte. Você está aí? Eu Saudade. Tô. Então você está me ouvindo. O Kiki, tem que falar, mas como tem outra reunião, eu vou deixar para outra, porque o espaço do Rian é precioso. Mas aí ainda dá tempo de falar na próxima. Tá Não, bom? e o que é bom, porque aquelas diretrizes que você encaminhou já foi também enviada para todos os professores via e-mail. Então, é sempre bom que eles deem uma lida, né, antes naquele documento, para chegar com todas as dúvidas, ou até todos os elogios pertinentes àquelas diretrizes, né, porque, na verdade, foi de arrancar o cabelo no último semestre, gente, né, o ensaio que nós já tivemos nos 2 semestres, tanto desde março do ano passado, o primeiro ensaio foi de arrepiar mesmo. O segundo arrepiou, mas já abaixou as amadeixas, né, Adriana? Porque a gente vai tentando ajeitar. Acreditamos que os alunos estejam mais preparados agora
para fazer a avaliação. Lógico que vai ter aqueles que vão reclamar de tudo e sempre reclamam, mesmo que aluno é aluno, né? Mas eu acho que eles vão estar mais preparados, não é tão nova a novidade para eles, né? Como diz o povo, né? Não é tão novo o métier dessa apresentação. Então, agora eu vou passar a bola, né? Falei com o Rian hoje que eu vou fazer igual o Capitão América, acho que é Capitão América, Capitão Planeta, né? O poder de vocês. Então, eu vou colocar, então, agora a fala para o Rian, para que ele possa apresentar, né, esse workshop para vocês. E qualquer dúvida, a gente vai voltar a conversar, tá bom? Um bom curso para vocês. Rian, fique à vontade. Beleza, Kiki, valeu. Deixa eu só na minha câmera aqui, pessoal que não me conhece, me ver aqui pelo menos nesse início, né? Meu nome é Rian, sou técnico da EAD, do suporte. De antemão, já peço desculpa aqui que eu estou com o celular, estou usando o áudio do celular e vou usar o computador aqui para compartilhar a tela, porque o áudio do computador não está muito bom. Então, se der algum problema aí, vocês podem me avisar, precisar de voltar alguma coisa, vai ser bem rápido também, tá? A gente não vai demorar, não. Acredito que, pelo que eu vi aqui, alguns já participaram da outra vez, dessa questão de provas online, já deve ser mais fácil, né? E o pessoal novato aí, vou procurar passar aqui para ficar mais fácil, né? Essa questão da prova, que não é difícil. É, nós temos dois tipos de prova, como o pessoal já falou aí, que é o envio de arquivo único e o questionário, tem duas formas de a gente fazer. E eu vou estar mostrando isso aqui, tá? Eu vou fazer bem rápido, não vou demorar, né? Para não tomar o tempo de vocês. E precisar de voltar, a gente volta. Eu vou desligar minha câmera aqui, fica melhor, tá bom? Aproveitando também aqui, Kelly, um abraço aí, feliz aniversário, tudo de bom para você. Vou Obrigada, compartilhar Rian. minha Obrigada. tela, pessoal. Só um minutinho. Eu vou começar mostrando a prova por envio de arquivo único, porque a prova, né, é a forma mais fácil que a gente tem de fazer uma prova. Vou abrir aqui um ambiente Capacita. Tem um ambiente aqui da outra vez que eu dei esse treinamento, né, no ano passado, quando a gente começou a ter essa prova online por causa da pandemia. Então, vou utilizar esse mesmo ambiente aqui até para facilitar. Espero que vocês estejam vendo aí, que é um ambiente de teste. Então, o que que acontece? A prova online, a gente geralmente coloca ela em um tópico específico, né? Também fica a critério do professor, mas acho que fica melhor a visualização para o aluno ter um tópico para a prova, um tópico de avaliações. Lá na sua disciplina, né, você vai criar um tópico a mais, vai colocar o nome que você quiser lá, tópico de avaliações, por exemplo, ou primeira avaliação presencial, né, fica a critério do professor. Eu vou pegar esse tópico introdução aqui, que é onde já tem uma prova criada. Aí eu vou mostrar para vocês e vou criar novamente, né, para mostrar como cria, que também é bem fácil. Vocês já devem estar trabalhando nas disciplinas, então acredito que não vai ter problema. O que a gente tem mais um pouquinho de dúvida é no questionário, que é o segundo tipo de prova, e tem duas formas da gente fazer. Então é lá que a gente vai gastar mais nosso tempo. Então o que que acontece, pessoal? Na prova do envio de arquivo, como o Eduardo falou aí, geralmente, o professor cria uma prova, um arquivo PDF, como se você fosse imprimir uma prova no curso presencial para você distribuir para os alunos. Então, vai criar um documento lá no Word e tal, em geral PDF, aí você vai disponibilizar essa prova para o aluno, né? Então, também a gente tem duas formas de fazer, colocando um arquivo do lado de fora da prova, aqui como está aqui nesse tópico introdução, ó, aqui tem aqui primeira avaliação presencial. Isso aqui é um arquivo PDF. Eu não vou abrir ele aqui porque foi um teste que eu fiz. Tá até um arquivo que não é prova, só para simular. Aqui está o arquivo da prova e embaixo está o tópico para o aluno enviar. Então essa é uma forma.
Eu até prefiro dessa forma aqui, né? Que o aluno vê que tem a prova e embaixo ele vai enviar. A outra forma é colocar o documento lá dentro desse link de arquivo único. Quando o aluno clicar aqui, lá dentro vai ter um outro link para o arquivo da prova, né? Muita gente prefere fazer assim. Então, eu vou só mostrar aqui rapidinho como criar. Deixa eu ativar a edição aqui. Na maioria do pessoal aí já isso aqui já é tranquilo, né? O pessoal que já trabalha há muito tempo na EAD. Então, o que que a gente faz? Eu vou criar aqui no mesmo tópico, adicionar uma atividade ou recurso, e a gente vai, para inserir o PDF, né? Não tem muito segredo, a gente vai colocar um arquivo. Então, vou inserir um arquivo. Essa é a primeira forma da gente adicionar um arquivo, né? Que é o arquivo da prova. Aí aqui eu vou colocar o nome dele, primeira prova online, descrição fica a critério do professor colocar ou não. O restante aqui eu não vou alterar nada. Vocês podem observar aqui, ó, eu estou criando um arquivo. Aqui eu fui criar. Deixa eu voltar aqui, pessoal. O arquivo tá certo. Agora eu vou clicar nessa setinha e vou anexar o arquivo que eu quero. Eu não vou fazer isso aqui porque já está criado lá. Só estou mostrando, né, como a gente faz isso. Eu acredito que todo mundo também já saiba fazer. Então aqui eu vou buscar o arquivo em PDF e vou colocar lá. Por exemplo, deixa eu pegar esse arquivo aqui, abrir e vou enviar o arquivo. Então eu coloquei aqui nome prova online e o arquivo, esse arquivo estava aqui no meu computador. Eu vou salvar e voltar ao curso. Então o arquivo está aqui agora. Ele está logo abaixo da prova que já estava criada. Agora eu venho e vou criar o local do aluno enviar a prova, que vai ser o envio de arquivo único. Que aqui, nesse Moodle Capacita, nessa atual versão, é o tarefa. Deixa eu só confirmar aqui. Tarefa. E vou adicionar. Vou colocar o nome aqui. Envio da prova, né? Fica a critério do professor colocar esse nome. Aí aqui tem a configuração de data. Vai permitir o envio a partir de quando? Aí você vai colocar a data da prova, né? E o horário, né? 15 de abril, vamos supor, 19 horas. E a data da entrega. Data da entrega também vai ser, né? Provavelmente no mesmo dia. Não sei quantas horas vai ter essas provas. É 1 hora, é 2. Vou colocar aqui uma. Opa, data de entrega, 19 às 20. O restante aqui não preciso mexer ali em cima. Aqui tem algumas configurações também que o que está padrão aqui já resolve para todo mundo. Deixa eu só verificar aqui. Isso aqui eu já coloco a nota. É a única coisa que eu vou mudar aqui. Então, você, da forma que você faz na sua disciplina, vai ser escala, né, de pontos, por exemplo. E aqui você vai colocar a nota máxima, né, 55 pontos. E vou salvar. Deixa eu só ver que se tem a opção que eu tinha falado antes, que é uma forma de criar. Por exemplo, da segunda forma de criar o arquivo único, né, que eu já citei aqui, que é o arquivo ficar dentro do mesmo link da prova, eu vou inserir o arquivo aqui, ó. Né, então, eu coloquei o nome envio da prova,
lá em cima, e aqui em arquivos adicionais, eu colocaria o documento da prova. Eu não vou fazer isso aqui agora porque eu criei da primeira forma que eu falei que eu prefiro, que é colocar o arquivo fora. Mas se você prefere que o arquivo fique aqui dentro desse mesmo link dentro de arquivo, é só você inserir esse arquivo aqui, dando 2 cliques nessa seta e buscando o arquivo lá da mesma forma que eu fiz. Busca o arquivo no computador, carrega ele. Então, quando o aluno clicar naquele primeiro link, ele vai ter acesso ao arquivo e ao local de enviar a prova. Né? Repito que tanto faz a forma que você vai fazer. Muita gente prefere até dessa segunda forma aqui. Então, eu vou lá e vou salvar e voltar ao curso. Aí, como que disse aí, ela falou, né, usou o termo de olho fechado, a gente usa esse termo na DEAD. O que quer dizer isso? É ocultar ou mostrar, né, que o aluno vai ver aquele arquivo ou não. Então, aqui a prova está criada. A primeira prova online está aqui o PDF e embaixo está o envio da prova. O que eu vou fazer? Aqui na frente do editar de cada ferramenta, tem aqui o ocultar, que é o símbolo de um olho. Se eu clicar nele, né, ele vai ficar oculto para os alunos. Então, a gente sugere aos professores, crie essa prova e deixa oculto, né, porque aí o aluno não vai ver antes do horário correto, principalmente o PDF, né, que se ele tiver aqui do lado de fora, o aluno já vai ter acesso à prova. Então, você sempre deixa oculto. No dia da prova, no horário da prova, você vem aqui e mostra que abriu o olhinho como que disse aí mais cedo, nos dois documentos. Se fosse o colocando o PDF lá dentro, seria só um link aqui, você faria isso uma vez só, tá bom? Essa questão de provas, de envio de arquivo, é só isso. Vocês viram que não tem segredo nenhum, né? Então, se tiver alguma dúvida aí, nessa primeira parte, eu fui um pouquinho rápido, vocês podem colocar no chat aí, deixa eu até ver como está o chat, ou também pode acionar o microfone aí tranquilamente, e podem me interromper, tá bom? Vendo aqui no chat aqui, acredito que não tem dúvidas não, por enquanto não. Vamos voltar lá então. Deixa eu só voltar aqui no configuração da prova, só para ver se tinha uma configuração de enviar quantos arquivos que podem ser enviados, que acredito que eu pulei essa parte. Editar configurações. Internet também não está muito boa. A gente tem algumas diferenças, pessoal, desse Moodle Capacita para o que vocês usam lá oficialmente, que é o Moodle da graduação. Então, alguma coisa ou outra vai ser diferente, mas que não compromete o entendimento, tá bom? Lá pode aparecer aqui número de tentativas, número de arquivos. Aí você coloca ilimitado ou você pode enviar um arquivo só ou dois, por exemplo, mas geralmente é um envio só, né? Como é uma prova, então não tem que dar essa colher de chá aí, é apenas um envio. Se o aluno tiver algum problema técnico, ele vai, né, entrar em contato aí depois com o pessoal da prova ou da coordenação, né, através do print, igual que falou mais cedo, para comunicar que teve algum problema. Mas o envio do arquivo é dessa forma, e é bem simples. Agora eu vou passar aqui para segundo tipo de prova, que é um pouquinho mais complicado, mas também vocês prestando atenção, não fica difícil não. Porque o que acontece? Esse tipo de prova, se você fizer lá uma prova de 10 questões
Você vai inserir lá 10 questões e as mesmas questões para todos os alunos. Então, assim, eu acredito que fica muito fácil do aluno colar, né? Um aluno vai falar, vai lá, faz primeiro e passa a resposta para os outros, por exemplo, né? São as mesmas questões para todo mundo, apesar que ele embaralha as questões, mas não é só mudar a ordem. As questões são as mesmas. Por isso que eu disse que nessa prova, por questionário, a gente tem duas formas de fazer. A primeira forma é você criar um questionário, ir lá e inserir as 10 questões que você quer na prova. Por exemplo, eu vou fazer uma prova de 10 questões. Eu vou criar um questionário e inserir as 10 questões. Beleza, essa forma é mais simples. Coloco quanto cada questão vale, né, até chegar a 55, por exemplo. Vou distribuir esses 55 para as 10 questões. Esse é primeira forma, que é mais simples. Qual que é a outra forma? A outra forma, que eu acho que é mais viável, é o professor criar um banco de questões. Aí ele não vai ter só 10 questões na prova. O que o professor vai fazer? Ele pode fazer 50 questões, por exemplo, né? Depende do professor. Pode fazer ilimitado, pode fazer um banco com 1.000 questões. Pode fazer com 15, para uma prova de 10. O professor que vai definir isso, né? De acordo com a disponibilidade que ele tem essas questões também, né? Ele criando um banco de questões, vamos supor que ele tem um banco com 20 questões. Beleza. Aí ele vai criar essa prova e vai colocar no questionário que a prova vão ser 10 questões na prova. Ele vai colocar que são 10. E que ele vai buscar do banco aleatoriamente. O que quer Ô, dizer isso? Rian, desculpa, tem como você demonstrar isso só para os professores Ah, sim, novatos eu verem? ia fazer isso, Kiki. Até foi falha minha aqui, porque acaba a gente perdendo tempo fazendo duas vezes. Eu explico Tá. o que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui. Então vamos lá. Eu vou criar um outro tópico aqui. Criar no tópico 6 que não tem nada. Eu vou colocar o nome dele aqui também de prova online. Aí eu vou adicionar uma atividade ou recurso e vou colocar questionário. Não questionário ativo, tá? É o de cima, questionário apenas. Eu vou colocar aqui prova 1, por exemplo. Aí aqui eu já configuro também, né, a questão de duração da prova. 19h25 às 20h25. Limite de tempo. Mas o que quer dizer isso? Eu já coloquei que é de 19 às 20. Isso aqui quer dizer o seguinte: vamos supor que seja uma atividade para o aluno fazer. Você colocou que ele tem 24 horas para fazer, né? Não só uma hora, como eu coloquei ali. Vocês podem usar isso também. Aí você coloca aqui a atividade vai ficar aberta para o aluno durante 24 horas. Mas assim que ele acessar, ele vai ter uma hora para fazer, né? Então você configura isso aqui, ó. Coloca aqui uma hora, né? Então, repetindo, você vai mudar aqui. Não é o caso dessa prova, mas já que eu estou aqui nessa ferramenta, eu vou demonstrar isso. Então, eu coloquei que ele tem uma atividade que está aberta para ele de 15 de abril até 16 de abril. Então, ele tem 24 horas para fazer. Ele tem 24 horas disponível para ele. Mas quando ele entrar na ferramenta, aí quando abriu lá, ele vai ter uma hora para responder, senão fecha. Nessa questão dessas provas aqui, acho que não precisa usar isso. Vamos lá. Nota. Nota para aprovação, aqui eu não vou colocar nada, tá? Nesse questionário eu não coloco nota aqui, vocês vão ver que eu vou colocar depois, lá em cada questão. Tentativas permitidas. É uma tentativa. Comportamento da questão. Ela já está
como padrão para misturar muitas questões, então isso aqui já está tranquilo. Tem a opção de feedback geral. Opa, não era isso que eu queria, não. Não é aqui, não. Desculpa, esse feedback geral aqui não precisa de mexer agora, não. É a opção de revisão que eu quero. Em opções de revisão, você tem aqui várias opções. Você pode colocar que vai dar resultado correto para o aluno assim que ele responder. Se vai dar só um resultado final lá, depois de todas as questões respondidas, que vai dar um resultado geral para ele. Então você muda isso aqui. Porque da forma que tá tudo marcado. Como tá tudo marcado, pode ser que depois ele responder a primeira questão, por exemplo, ele já vai falar que ele errou. Talvez não é o caso, você não quer que aconteça isso. Você quer que só fale que ele errou lá no final da prova, não no final da primeira questão, né? Eu só não olhei aqui antes qual que é essa opção. Após a tentativa, que é quando ele envia a prova, né? Vai dar todos esses feedbacks para ele, de notas, do que ele errou, o que ele acertou. Então aqui está correto. Não, mas acho que não, acho que a gente já desabilitou essa opção de, depois de cada questão, dar uma resposta. Dessa forma que está aqui, eu acho que supre a necessidade. Que após a tentativa, mostrar todos os feedbacks para ele. Agora, se você quiser que não mostre, você desmarca aqui também. Não acho que é legal, né? Você desmarcar notas, por exemplo, aqui, ó, não vai dar nota para o aluno lá depois da prova. Mas eu acredito que é interessante ele já ter a nota logo depois da prova, né? O feedback específico e geral, se você desmarcar a resposta correta também, ele não vai saber, uma questão que ele errou, ele não vai saber, né, qual que é a opção correta. Então, aqui a gente já deixou tudo padrão marcado. Então, acho que o ideal é não mexer nisso aqui, né, mas é bom você saber que tem isso aqui também, se vocês quiserem tirar algum feedback para o aluno ao final da prova. Então, eu vou salvar aqui e vou voltar. O que eu fiz aqui? Eu estou criando um questionário. Vocês viram que eu criei a ferramenta, mas eu não criei as questões. Agora que eu vou fazer isso. Então, vamos lá. Prova 1. Eu vou clicar em prova 1. Que é o questionário que vai estar em branco. Aí já mostra aqui, ó, tentativa permitida 1, a data que eu estipulei e a duração máxima. Agora eu clico em editar questionário. E aqui vem toda a configuração de nota e de questão. Tá bom? Então, aqui eu já coloco aqui em nota máxima. É a nota que vale a prova, vou por 55 pontos e vou gravar. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que inserir as questões, correto? Então, para inserir as questões, eu venho aqui em adicionar, e logo aqui bem na direita. Aí vai me dar 3 opções. Se eu quero uma nova questão, se eu quero do banco de questões, ou se eu quero uma questão aleatória. Então, eu vou explicar aqui cada uma dessas. Vamos supor que você não tem um banco de questão, você vai criar a questão aqui agora, só para essa prova. Então, você vem cá e adicionar uma questão. Aí você vai escolher aqui se você quer as mais usadas. Múltipla escolha, a primeira. VOF, a segunda. E o ensaio. Ensaio é um texto, né? O aluno vai responder em texto, certo? Mas aí requer depois uma avaliação do professor e do tutor, né? Porque fica difícil de corrigir, do sistema corrigir o texto, né? O que o aluno escreveu lá. Então precisa de uma avaliação pós-prova. O múltipla escolha e o VOF, por exemplo, não. O sistema já vai corrigir tudo. Então vamos lá. Por exemplo, múltipla escolha. Vou adicionar.
Aí vem nome da questão. Esse nome da questão é o número, você pode colocar 01, né? O texto da questão, por exemplo, eu vou fazer umas questões matemáticas aqui bem difíceis, que eu gosto de dar exemplo com ela. Conta 2 mais 2. Aqui está a pergunta da prova, a primeira. Aí eu vou descer, aqui eu vou escolher, né? Já vai estar A, B, C, D e E, mas aí a gente faz geralmente A, B, C, D, aí você só coloca nos 4 primeiros campos aqui, ó, as opções, por exemplo, escolha 1. Então lá é 2 mais 2, né? Que é igual a 4. Então eu coloco aqui a primeira opção 1, nota, eu coloco, deixo nenhum. Opção 2, 4, essa é a resposta certa, eu vou colocar 100%. A escolha 3, 2, ela é errada, então eu vou deixar nenhuma nota. A opção 4, 6. Se eu quiser que tenha até letra E, eu coloco mais uma aqui. Se eu quiser só apenas a letra D, eu deixo até no quarto campo ali. Aí eu vou salvar a mudança. Isso aqui, pessoal, eu estou criando a questão dentro da prova. Eu não estou buscando de banco de questão. Essa é a forma mais simples que tem de fazer o questionário. Eu vou criar mais uma aqui só para a gente distribuir as notas. As notas aqui. Vou criar uma de verdadeiro ou falso também. A de verdadeiro ou falso, o nome da questão eu vou colocar 02, seguir na ordem. Vou colocar aqui o número. Opa, meu computador está dando um probleminha aqui. Texto da questão. Na VOF eu vou colocar aqui o número 2 é ímpar. Confirmando. Se alguém tiver ideia depois de questão exemplo para mim, eu vou gostar, viu? Eu só tenho essas questõezinhas básicas de matemática como exemplo. O que? Não ri de mim, não. Não, tá até boa. 2 mais 2 é 4. Até que prova o contrário. Depende de onde você está falando, né? Daqui a pouco o Wagner puxa a nossa orelha. É isso. Agora aqui, número 2 é ímpar. É o texto da questão. Agora eu vou descer aqui. A resposta é falso, né? Porque já estava marcado falso aqui. O número 2 é par. Aí eu vou e salvo mudanças. Se você quiser colocar um texto em feedback ali também dá. Vocês viram ali que tem um campo de colocar texto e feedback que eu não coloquei. Então minha prova teria essas duas questões aqui, ó. Aí eu venho aqui, eu posso marcar e misturar as questões. Eu marco aqui também. E nesse lápis aqui, ó, eu clico nele, eu vou adicionar, vou colocar nota aqui para bater com esse número aqui de cima, que é 55. Atualmente ele está batendo com 2 aqui, ó, total da avaliação, 2. Então está incorreto, tem que ser 55. Então eu venho aqui, coloco aqui, por exemplo, né, se eu colocar o mesmo peso, então eu vou colocar, não vou colocar peso diferente, então eu vou colocar 25 e aqui eu vou colocar 30. Aí bateu, né, o 55 com esse 55 aqui de cima. Agora, se eu quiser que a prova tenha, né, as duas questões tenham o mesmo peso, aqui tem um macete. Você não pode colocar vírgula. Se você colocar vírgula, ele vai ficar só voltando para zero. Por exemplo, se eu colocar aqui 27,5 e dar o Enter, aí ele volta para 27. Ele não aceita a casa depois da vírgula. Ele não aceita o meio ponto ali. Então a gente tem que colocar ponto. 27,5. Para ele não voltar para zero, como foi aqui. Então 27,5, Enter. Aí ele já ficou, olha lá, 27,50. Embaixo também eu vou pôr da mesma forma. Pronto, está criada a prova com 55 pontos. Agora eu vou mostrar como usar o banco de questões. Eu vou excluir essas duas questões aqui.
Eu vou sair do questionário, porque para você criar um banco de questões, você não precisa estar aqui dentro do questionário, não. Vou voltar lá na prova, voltar na disciplina, né, no caso, a parte inicial da disciplina aqui. E vocês vão ver aqui do lado esquerdo, estou dentro da disciplina, tá, pessoal? Então tem aqui, ó, banco de questões. Quando eu clico em banco de questões, já vai abrir um banco de questões aqui, que já tinha. Um banco de questões. Você já tinha criado esse banco de questões, né? Esse banco já estava nessa disciplina. Ah, tá. Só que o que acontece? Isso aqui é uma categoria que ela se chama R-teste. Sabe que esse número 14 aqui na frente, porque são quantidade de questões que tem nela. Mas, por exemplo, se você cria um banco de questões apenas com todas as disciplinas, todas as questões da sua disciplina, concorda que quando você buscar aleatoriamente, pode buscar só de um único conteúdo, por exemplo, do que você deu no início da disciplina, não busca o que você deu no final. Então, o que você pode fazer? Você pode criar várias categorias, por exemplo. Essa primeira categoria, vamos supor, você quer que seja questões do que você deu no primeiro capítulo da apostila. Aí você vai pôr essas questões na primeira categoria. Na segunda categoria, você vai pôr do segundo capítulo, por exemplo. Aí lá na prova, você vai colocar que você quer metade das questões da primeira categoria e metade das questões da segunda categoria. Aí vai buscar aleatoriamente desses bancos, aí vai ficar 5 questões do primeiro capítulo e 5 do segundo. Essa é uma forma de fazer. Agora, se você quiser criar tudo na mesma categoria também, não tem problema não. Só que você pode correr risco de não balancear essas questões da forma que você desejaria. Então, como eu já tenho essa categoria criada aqui, eu vou criar uma segunda categoria em branco, só para vocês verem. Mas quando vocês entrarem lá, como vocês não têm categoria criada, vai estar tudo isso aqui em branco. Aí você vai só criar uma nova questão. Se eu clicar aqui em criar uma nova questão, vai aparecer aquela mesma forma lá que eu fiz antes lá do questionário. Deu essa opção para escolher o tipo e criar a questão. Então, eu vou cancelar aqui. Eu vou descer aqui onde eu achei o banco de questões. Vocês vão ver que tem aqui categorias, importação e exportação. Né? Por exemplo, importação e exportação é para você mandar essas categorias para outra disciplina, né? Para você não precisar de criar de novo lá. Isso é muito importante aqui também. Então, vou clicar em categorias. Vou supor que aquele banco que eu tenho criado de 14 lá é o meu primeiro capítulo da minha apostila, tá? Da disciplina. Então, agora eu vou abrir aqui a categoria, aí apareceu todo esse texto aqui, você desce e vem adicionar a categoria. Antes você coloca o nome nela aqui, ó. Vou colocar aqui capítulo 2. E vou adicionar a categoria, só isso. Eu estou criando um nome para essa categoria. Já tinha até criado. Antes aqui desse curso eu estava fazendo o teste aqui. Então eu vou excluir. Eu já criei essa categoria aqui, ó. Quando eu clico nela, capítulo 2 é uma categoria. Vai abrir 100 questões lá dentro. Aí só abrir isso aí, ó. Não tem nada nessa categoria. Então agora eu vou começar a criar as questões aqui. Posso colocar ensaio. Outra forma, pessoal, por exemplo, você quer que seja metade da prova de questões de múltipla escolha. E a outra metade, o aluno tem que responder em questões abertas. Então você cria uma categoria só para esse ensaio aqui, ó. Ensaio é para o aluno, né, discorrer em texto, onde ele vai escrever. Por exemplo, nome da questão, 01. Texto da questão, fale sobre tal coisa. Já está a questão feita, vou salvar ela. Está aqui a primeira questão do banco. Agora eu vou criar uma nova questão. Não vou fazer como o exemplo que eu dei para vocês, como vocês podem fazer, colocar tudo na mesma categoria só, desse tipo ensaio, e na outra categoria só múltipla escolha, tá? Não vou fazer isso aqui agora, não.
Vou colocar uma outra aqui de múltipla escolha agora. Ô, Rian, enquanto talvez você pode elucidar isso na hora que você estiver falando, é porque a professora Bianca teve uma dúvida aqui, você está fazendo o questionário, já estou tentando, assim, adiantar o processo. Ela está querendo saber como é que a gente pode adicionar recursos, vídeos nas questões, caso tenha essa possibilidade, por exemplo, colocar foto, colocar imagem, ou outro tipo de recursos, há essa possibilidade? Sim, aqui tem a opção, ó. Aqui já o texto da questão, Hum, ele já vem com alguns ícones aqui, ó. Então tem que inserir ou editar a imagem. Se você clicar aqui, você pode buscar qualquer imagem do seu computador lá, né? Você pode pegar uma charge, pode pegar uma imagem que ilustra a questão. Agora, o vídeo também tem a opção, apesar que a gente não acha bom utilizar isso não, porque a gente até tirou vídeos do nosso Moodle, né, colocando tudo no YouTube para não pesar muito, porque, né, como todo mundo sabe, ele estava muito pesado. Então, assim, vídeo, talvez o interessante seria colocar um link mesmo, né? Pode ser colocado um link aqui do YouTube, por exemplo. Agora, a imagem, sem problema, a imagem é só carregar ela aqui. Ela vai ficar dentro da questão, normalmente. Tranquilo, Bianca? Clicou aqui, vai encontrar uma imagem, aí carrega do computador normalmente, como eu fiz as outras vezes aqui. Aí ela vai cair aqui no texto da questão, aí você escreve o que você quer, o que você está pedindo. Da mesma forma nas opções também, por exemplo, não vou colocar nada aqui na questão não, só para a gente andar rápido. Coloquei o texto da questão aqui na escolha 1, né, na primeira opção. Posso colocar uma imagem aqui também para o aluno marcar, né? Vamos supor que você pediu para ele marcar a imagem correta, né, de tal assunto. Aí tem a opção de 4 imagens para ele escolher entre uma. Então você vai inserir aqui também as 4 imagens, tá? A imagem 1, a 2, a 3 e a 4. Aí você tem que sempre lembrar que você tem que falar qual que é a certa, né? Então você vai, onde você pôs a certa, você vem cá e coloca 100%. E vou salvar a mudança. Então, eu criei um banco com 2 questões, por exemplo. Agora eu vou mostrar como jogar essas questões para dentro da prova. Então, vocês lembram que eu tenho 2 categorias. Eu tenho a capítulo 2 e a outra que chama R-Teste. Tem 14 questões. Beleza. Então, vamos voltar lá na disciplina. Lembrando, né, como eu disse, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode criar o banco de dados, de banco de questões quando você quiser, né? Aí no dia da prova você vai lá e busca para dentro do questionário. Vamos supor que eu não tivesse o questionário aqui. Nada interferia. Eu ia criar o questionário aqui agora e ia buscar as questões. Então, como ele já está criado aqui, vamos lá, prova 1. Vou editar questionário. Já está aqui como 55 pontos. Agora eu vou adicionar. Aí tem outras 2 opções. Banco de questões ou questão aleatória. Qual que é o correto aqui? Se você colocar banco de questões, ele vai pedir qual questão que você quer mandar para a prova. Aí ele vai abrir o banco aqui, ó. Ele abriu, eu vou selecionar as questões que eu quero para a prova. Ah, quero essa. Ah, não, essa aqui não quero não. Quero essa. E adiciona. Só que o que você fez aqui? Você escolheu quais as questões que você quer na prova. Aí vai dar naquela mesma lá, que vão ser as mesmas questões para o aluno. Então, se você tem o banco de questões, não é interessante você fazer isso. Você vai fazer diferente. Você vai vir adicionar uma questão aleatória. Agora sim. Aí, o que acontece? Quantas questões você vai ter na sua prova? Por exemplo, você vai ter 10 questões na sua prova, né? Se eu pegar da R-Teste, ele tem 14, né? Então, o que eu vou fazer?
número de questões aleatórias. Eu vou escolher quantas questões desse R-teste vai para a minha prova. Eu não estou escolhendo a questão, não. Observe bem, eu estou escolhendo quantas. O sistema que vai mandar para cada aluno uma questão diferente, de forma aleatória. Então, por exemplo, como eu tenho duas questões nesse capítulo 2 que eu acabei de criar, vamos supor que, então, eu vou puxar uma questão dessa para os alunos. Então, a minha prova, a quantidade de questão que eu vou buscar desse R-teste vai ser 9, porque eu vou deixar uma para o outro capítulo. Então, eu venho aqui e eu seleciono 9 questões. O que quer dizer isso aqui? Estou buscando 9 de 14. Para cada aluno vai uma questão diferente. Né? Lógico que para alguns, como é aleatoriamente, vai repetir para alguém. Mas a chance de você ter várias provas diferentes é muito grande. Então, eu selecionei 9, de onde eu tenho 14, vou adicionar questões aleatórias. Vocês vão ver lá que a gente não sabe qual questão é. Aí, ó, adicionou 9. Eu sei que tem 9 questões, mas eu não sei qual. Para cada aluno vai ser uma diferente, beleza? Como minha prova é de 10 questões, eu vou adicionar de novo. Eu vou pegar do outro capítulo. Eu vou adicionar uma questão aleatória. E vou buscar agora do capítulo 2. Nele tem só 2 questões, como eu usei como exemplo. Então, eu vou colocar que eu quero uma questão dele. Aí vai buscar aleatoriamente entre essas duas, para cada aluno. Adicionar a questão aleatória. E minha prova agora vai ter 10 questões. Aí ele mostra aqui, ó. Tá buscando de onde? Padrão R-teste. Essa última, tá buscando de onde? Capítulo 2. É aquilo que eu falei para você. Se você tem um conteúdo grande, é bom que você divida em categorias, porque senão algum aluno vai fazer só de um conteúdo só, né? Porque é na sorte isso aqui, é aleatório, o sistema não é inteligente para saber, para jogar questões, para saber o conteúdo da questão e jogar para o aluno. Isso é você que tem que fazer. Então, eu acho ideal criar vários capítulos, várias categorias. Da mesma forma, se você quer questões de aberta ou de VOF, por exemplo, você cria uma categoria só para VOF, cria uma categoria só para múltipla escolha e cria outra categoria só para texto. Aí você vai balancear isso aqui, ó, da forma que você quiser. Ah, eu quero 3 de VOF, quero 3 de texto, dissertativa, e quero 4 de múltipla escolha. Então, esse aqui você faz aqui. Isso aqui funciona, viu, pessoal? Acho que não vou ter tempo de entrar depois, simular a prova, mas vem questões totalmente diferentes para cada acesso que você faz aqui. Agora vem a questão da nota. Vocês podem ver aqui, ó, sempre olha esse valor aqui, ó, tá 10. Porque ele colocou 10, ele colocou um ponto para cada questão. Então você tem que balancear isso aqui para virar 55, né? Então, como são 10 questões, eu poderia colocar aqui 5,5 para cada. Tem questão que eu acho que vale mais. Ah, essa questão aqui vale mais. Essa questão aqui eu vou pôr que ela vale 8. Só que eu vou ter que tirar de outra questão lá, que, né, que você tem que pôr que vale menos. Né? Eu acho que ideal, né? Depende de cada professor, colocar todas as questões valendo o mesmo peso. Deixa eu só terminar isso aqui para vocês verem que vai ficar com 55 lá em cima. Já está 53. Então, essa aqui vai valer 3 pontos. Beleza. Balanceei aqui as notas de cada questão. Tá aqui. Nota máxima, que eu coloquei que é 55. E os ajustes de cada questão, 55. Eu vou lá e vou salvar. Aqui acho que não precisa nem salvar, não, porque está salvo. Só de fazer isso aqui, o sistema já salva. Tá salvo. Aí eu saio lá na prova. Só para ver se está tudo certinho. Voltar ao curso. Aqui agora, aqui tem alguma dúvida aí no chat? Não, nenhuma por enquanto. E eu tô assim, tô aqui te observando, porque na verdade
A gente fez um workshop de questionário e dessa vez você trouxe essa nova categoria aí, que eu não sabia que poderia fazer. Então, assim, eu Ah, fiquei muito feliz de saber dessa possibilidade. isso, porque aí você consegue balancear, como eu disse aqui, né, de vários conteúdos dentro da prova. For vários tipos de questões, você não coloca ela toda embaralhada dentro do seu banco, você coloca separado. Uhum. Aí a outra opção que a gente tem aqui, né, que você tinha até falado comigo, é de jogar esse banco lá dentro de outra questão, dentro de outra disciplina. Sim, porque eu vou até historicizar isso aqui para os professores, é porque às vezes a gente tem 10 salas, né, e a gente faz somente em uma sala. Então, para não repetir, eu lembro que você me ajudou muito na época, porque eu não sabia dessa questão do backup. Então, eu pensei que eu tinha que fazer esse banco de questão em todas as minhas salas, né? E aí eu pedi ao Rian para que ele explicasse para nós como é que faz esse backup para a gente não precisar repetir a mesma coisa nas outras 10 salas que a gente tem. Ô, Kiki, só confirma para mim aí, antes de ir para o backup, se ficou alguma dúvida aí dessa parte do banco de questões, porque eu acabo falando muito rápido e você já viu, né? Aqui está tranquilo. Alguém tem alguma dúvida? A gente pode abrir o áudio aí também e perguntar. Nada escrito, está todo mundo te elogiando. A Bianca também compreendeu, né? A pergunta dela e o Luciano falou que está muito bom. Não tem nenhuma pergunta, então está tudo certinho por enquanto. Beleza. E lembrando, pessoal, o pessoal está começando agora aí, de sempre vir cá e ocultar. Apesar que o questionário ele não abre, né, antes daquela data que você colocou lá na configuração, mas também não precisa ficar aparecendo aqui, né, quando não é a data da prova ainda. Então, você sempre vem cá e oculta. Fecha o olhinho, né, Kiki? Depois É, abre o olhinho. a questão do fechar o olho e outra coisa que é muito importante, que a gente fica com o olho fechadinho, mas quem tem a possibilidade de observar são os tutores presenciais e os tutores à distância. E muitas das vezes a gente fica com medo da cola, né, desses tutores passarem para os estudantes. Então, assim, quem tem a possibilidade de verificar a prova são os tutores. Então, não precisa ficar com medo. E a gente também acredita na questão da ética profissional, né, que eles não vão passar. Mas a gente sabe que um dia antes, 2 dias antes, o tutor tem que dar uma vasculhada lá no AVA para ver se está tudo certinho, porque às vezes a gente acha que está tudo certinho, mas na hora da prova, cadê as questões, cadê a prova? Então, por isso que sempre 2 dias antes, o tutor tem que dar uma passeada lá no seu AVA para verificar se está tudo certo, para que no dia da prova não tenha outras, né, demandas ou outros sustos que a gente sempre tem, né, gente? Vamos falar que a gente não tem, não. Menos um problema. Beleza, Kiki. Então eu vou aqui para a parte agora da exportação, né? Para o professor não precisar de fazer isso de novo, criar o banco lá no outro ambiente, né? Lógico que seria muito ruim, né? Se precisasse acontecer isso, ninguém ia querer usar o banco. Dá muito trabalho. Então você criou uma vez, é só criar um arquivo aqui, ó, em banco de questões também, né? Já falei do questões, do categorias, e aqui tem uma importação e exportação, né? Eu não preciso nem de eu explicar o nome, esses dois nomes aqui. Então, o que eu vou fazer? Criei. Ele é por categoria, tá, pessoal? Não é o banco inteiro, não. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu estou dentro dessa disciplina, o banco está aqui, não é? Então, eu tenho que exportar esse banco. Se eu tivesse na disciplina que não tem nada, eu viria importar. Mas eu estou na que tem o banco, então eu vou exportar. Aí você vai ver que ele primeiro pede qual formato que você vai utilizar. Usa sempre o formato Moodle XML. O nome já está fácil de você saber, né? Já tem um Moodle ali, já ajuda. Então, usa esse formato. E aí, o que você vai fazer? Escolher categoria. Qual categoria que você vai exportar? Como eu disse, é por categoria. Então, você tem que fazer isso para cada categoria que você tem. Então, eu vou usar aqui, por exemplo, eu vou usar capítulo 2, que foi a que eu criei agora. Selecionei ela, vou exportar questões para o arquivo. Aí eu clico em continuar, ele já fez o download aqui, ó. Ele já gerou um arquivo do formato XML.
Você não vai conseguir abrir isso, né? Não precisa clicar nele para ver se você vai vir vários caracteres estranhos, você não vai conseguir ler esse arquivo, não. Só deixa ele no seu computador, baixou, agora você vai jogar ele dentro do outro conteúdo que você tem, né? Primeiro você vai lá, faz isso também para outra categoria que você tem aqui, já baixa todos os arquivos. Aí você vai fazer praticamente a mesma coisa. Você vai subir esse arquivo na outra disciplina, né? Eu não vou fazer isso aqui também, que não precisa. Você vai na outra disciplina que você tem lá, vem em banco de questões de novo, aí você vai importar. Quando você clica em importar, vai pedir a mesma configuração lá. Qual o formato do arquivo que você quer subir. Você selecionou lá muda o XML. Então aqui também você seleciona muda o XML. Aí você vai escolher o arquivo, só isso, e carregar. Então eu vou escolher o arquivo aqui, esse que eu acabei de baixar. Questionário R-Teste. Acho que eu acabei pegando o outro questionário. Mas, enfim, vai dar certo de um jeito. E vou enviar esse arquivo. Aí o arquivo já está aqui, está bonitinho aqui, né? Eu vou importar. Não sei se aqui vai dar certo, porque eu acabei pegando um que já tem. Está com o mesmo nome. Pode ser que dê algum problema. Deixa eu clicar em importar para ver se vai dar. Aí ele mostra as questões aqui, né? Aí o nível das questões que eu criei. Fale sobre tal coisa. Das. Gostou, Kiki? Só questão criativa. Clica em continuar. Ele já subiu e as questões, né? No caso aqui ele repetiu as questões, porque eu já tinha elas. Já tinha essa categoria capítulo 2. Aí ele reconheceu como se fosse a mesma categoria. Ele só adicionou as duas questões que estavam lá dentro. Que são as mesmas questões, tá? Mas isso aqui foi só como exemplo, né? Com vocês aí não vai acontecer isso não, porque, né, vocês vão colocar numa disciplina em branco que não tem banco com o mesmo nome. Beleza, Kiki? Ficou claro aí? Ficou sim. Essa parte aqui. Ficou sim. Eu aprendi na marra. Você lembra aquele dia, né? Lembra, você passou a pista aí. Então, essa questão de banco de questões, questão das provas, seria isso que tinha para passar. Você quer que fale sobre mais alguma coisa, Kiki? Tiver mais Eu só alguma queria dúvida? que você explanasse como é que é a questão de avaliação de arquivo único, né? Porque esse aí é banco de questões. Para arquivo único, a avaliação tem alguma outra forma que você tenha a demonstrar para a gente? Ou somente esse de questionário mesmo? De forma de redação, alguma coisa que tenha que escrever? No questionário que você quer saber? Isso, no próprio questionário. Quando o aluno respondeu, deixa eu ver se eu tenho um questionário respondido aqui. Acho que eu não respondi isso. Porque o Eduardo explanou que nas exatas, os professores podem dividir a questão, né? Tanto nas exatas quanto também pode responder. Então, se você tiver pelo menos um exemplo de como uma questão aberta, seria bom para os professores que estão chegando conhecer, pelo menos criar uma questão assim aberta. Eu vou criar a questão, então, porque eu acho que aqui eu não tenho, não. Você quer que eu crio e depois eu respondo ela e vou lá avaliá-la? Isso, só para os professores terem em mente como é que pode ser feito. Então vamos lá. Deixa eu entrar aqui nesse questionário que eu estava usando, era qual? Esse prova 1 aqui. Editar a configuração, isso aqui é chatinho, tem que descer um pouquinho e achar ele aqui no canto. Opa, fui errado, editar questionário. Enquanto o Rian está localizando ali, é só para também deixar claro que vai ficar gravado, gente, esse workshop, depois a gente poder também fazer. Tem coisas no mundo a gente só aprende fazendo, né? Então é bom também a gente ver depois, e até na próxima reunião a gente
tirar as nossas dúvidas, né? A gente está te convidando de novo, viu, Rian, para você participar com a gente em maio, se for possível. Tranquilo, pode contar comigo, Acho. tranquilamente. Estou excluindo as questões aqui só para... Vou fazer só com a questão da dissertação para ficar mais fácil. Ok, que dá uma ideia de uma questão para mim, por favor, não aguento mais isso, não. Meu Deus do céu, gente, que dia é hoje? Eu não sei criar questão, não. Que dia é hoje? Coloca aí, que dia é hoje? Tá igual, tá no mesmo nível da minha, viu? Isso, é igualzinho, eu tô querendo pensar hoje mais, não, gente? Ó, então eu vou escolher aqui ensaio e Isso. vou adicionar. Aí o nome da questão 01, texto da questão. Fale sobre o dia de hoje. Já que você fala do dia aí, Tá vendo? fale sobre o dia de hoje. Aí eu vou lá e vou salvar a mudança. Ajustar a nota dela aqui. Essa vai valer 55. É uma redação, isso aqui. Nó. Misericórdia. Nem te conto como é que foi meu dia de hoje. Como está sendo, né? 55. Agora eu vou mudar meu perfil para estudante aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir responder. Tem que mudar a data. A data do questionário tá como vai abrir 19/25. Aí eu não vou conseguir responder ele, não. Então vai iniciar agora às 17 horas. 17h25, tá bom, né? Uhum. Salvei. Agora eu vou tentar responder aqui como um aluno. Eita, tá difícil aqui. Mudar meu perfil para estudante. Vou lá, fazer minha provinha. Prova 1. Tentar responder o questionário agora. Iniciar. Aí ele tem o tempo de 1 hora. Aí já avisa o aluno, você tem 1 hora para fazer. E é importante deixar claro o período da prova, viu, gente? Se a prova começa às 18 até às 20, deixar que ele saiba que tem 2 horas de prova. Isso. Aí, Kiki, como foi o dia hoje, Kiki? Cansativo, né, Kiki? Pauleira, desde as 4 da manhã. Qual-feira. O aluno respondeu. Finalizar a tentativa. O aluno, né, vai ter aqui um campo grande de texto. Ele vai, né, poder discorrer bem aqui. Enquanto isso, tem que correndo aqui, ó. Uhum. Mas aí não tem como a gente apresentar uma resposta como a gente tem lá no questionário fechado, né? Ele é o de questão no questionário que você tem que entrar lá e corrigir depois. Entendi. Esse dá mais trabalho. E dá mais trabalho. Uhum. Vamos supor, você tem 10 questões, você vai ter 5 de múltipla escolha e 5 de texto. Então, as 5 de múltipla escolha já vai ser corrigida pelo sistema. Uhum. E essas outras 5 vão ficar pendentes lá. Enquanto você não corrigir lá, não vai mostrar a nota total do aluno, né? Não, e assim, eu fico feliz com o questionário, porque, na verdade, para quem tem muitos alunos, por exemplo, a parte, né, da pedagogia, que tem muitos alunos, nós temos 400 alunos, né, ao todo, eu tenho 400. Então, o questionário nos ajuda na correção, né? Quem tem mais tempo, e lógico que tem questões que têm que ser abertas mesmo, para mostrar o que o aluno, né, aprendeu ou aprendeu durante o percurso, a prova aberta é uma outra opção, outra alternativa, né, mas dá mais trabalho.
E você tem que estar ciente, né? E também tem o envio do arquivo único, né, Rian? Que o professor tem a possibilidade de aventar na sua avaliação. Seria em forma de PDF para o aluno responder e depois ele inserir em outro espaço lá, né? Que pode ser em PDF que ele responda, ou pode ser É como se fosse uma prova presencial mesmo, né? como É o se que mais fosse. aproxima da prova presencial, que o aluno está na sala de aula fazendo. Isso Ele mesmo. pega a prova que chegou para ele, vai escrever na outra folha e vai entregar. Da mesma forma, o envio de arquivo único é essa lógica. Isso. Então tá. Aqui, deixa eu terminar aqui, ó. Eu respondi, vou enviar tudo e terminar. Enviar e terminar. Aí, só para mostrar que lá vai ficar em aberto, não vai dar nota para o aluno. Uhum. Entendi. Mas, Alguma dúvida, pessoal? Os aí aparece professores para o que aluno, estão aí? enquanto eu olho aí se tem alguma dúvida, Uhum. o aluno apareceu aqui, ó, ainda não avaliado. Uhum. Tornar meu papel normal. O problema de questão aberta no questionário é esse, porque ele, né, não tem como você criar uma forma dele corrigir isso, porque como que vai corrigir o texto de um aluno? Você que tem que ler e É, ver se ele colocou o que você quis, né? O que você queria. isso mesmo. Isso mesmo. Complicado corrigir automaticamente aqui pelo AVA. Aí Dá quando mais trabalho. isso aqui tem que ser, ou faço questão toda fechada, ou Uhum. vai saber que trabalho depois de corrigir. Vou lá nas Isso. tentativas. Ah, para mim não vai mostrar não, porque foi eu mesmo que fiz a prova. Como eu fiz com o mesmo usuário, eu não consigo me corrigir não, entendeu? Entendi. E, por mais que eu tenha mudado o papel para Para aluno, estudante. Aham. aqui está uma tentativa. Não, eu fui no lugar errado. Fui no lugar errado. Eu cliquei em tentativas aqui, que é uma. Tem que vir aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar certo. Em revisão. Aí tá aqui. Agora eu fiquei na dúvida se dá para dar nota, porque a gente não consegue avaliar a gente mesmo, não. Não, tem que ser o professor, né? Mas a ideia é essa. Aí quando você, como professor, entrar nesse questionário, vai ter o campo de dar nota para esse texto que o aluno colocou aqui, ó, que é sobre a questão. Tá aqui o título da questão e o texto que ele colocou. Vai dar nota normalmente, como se fosse um fórum, né? Ou o arquivo único mesmo. Ótimo. Ótimo. Alguma dúvida, pessoal? O povo está caladinho, né? Bakhtin fala que o silêncio é responsivo. Então, pode dar várias respostas, que compreendeu ou que não compreendeu, né, Rian? Como a gente está no silêncio responsivo, alguma dúvida? Ficou compreendido, gente? Na verdade, a gente teve essa possibilidade de convidar o Rian novamente, porque surgem várias dúvidas na hora de fazer. Questionário dá muito trabalho, porque, na verdade, tem que ter o banco de questões feito. Então, assim, dá trabalho mesmo, mas é muito mais fácil no processo da avaliação, porque, na verdade, você já sai com as notas, né? Se for questionário fechado, lógico, com a prova já corrigida. Não quer dizer que não vá ter problema também, né, Rian? Se a gente colocar lá uma questão com 100%, uma questão com duas questões, com duas respostas corretas, aí tem que voltar e fazer a correção, ou então dar uma errata lá e não avaliar aquela questão e dar ponto para todo mundo também. Tem esses percalços. Mas isso acontece muito da primeira vez, né, que você aplica a prova, que a primeira vez que você aplicou a prova, você identifica os erros. Depois que você identificou esse erro, na segunda oferta da disciplina, que você vai fazer a prova de novo, já não vai ter mais erros desse tipo de questão. Já corrigiu. De toda forma, se acontecer isso que você disse aí vamos supor, o professor criou duas opções que seriam corretas lá, ou ficou repetindo as questões A e B, as questões A e B, por exemplo. Ele marcou só que A ficaria com 100%, o aluno foi lá e marcou a B e ficou com 0, né? Acontece isso. Aí o que o professor tem que fazer? Ou anula a questão, ou entrar no banco de questões, edita a questão e coloca essa outra opção que seria certa também como 100%. Aí, quem marcou qualquer uma dessas duas, ganharia os pontos. Mas, para isso, você tem que ir lá nas respostas dos alunos,
e mandar reavaliar. Tem a opção lá de reavaliar tudo, que ele atualiza, né? Então, a mudança que você fez no banco lá, na questão, quando você reavalia lá dentro da prova, por mais que o aluno já tenha feito, já passou um mês que o aluno fez a prova, atualizar a nota do aluno, de acordo com a mudança que você fez no banco. Isso mesmo. Então tá, então a gente quer te agradecer, Rian, né? E como encaminhamento para a próxima reunião, gente, a gente deixa como tarefa de casa, né? A leitura das diretrizes lá da avaliação, que teve as normas, né? Que vocês leiam mesmo. E a próxima reunião a gente tira as dúvidas que, porventura, surgir, a gente conta com o Rian e com a Kênia para dar mais elucidação no decorrer das avaliações. Podemos terminar a reunião assim, já que não tem nenhuma dúvida no chat? Tá tudo tranquilo? Bianca? Eu que agradeço. É só me chamar e eu agradeço a atenção de todos aí. Nossa, nós que agradecemos, viu? Um abraço, então, em todos. Cuide-se, por favor, né? Que rapidinho a gente vai voltar a se abraçar novamente. Um abraço, obrigada, Rian. Um prazer estar com vocês, mais uma vez. Abraço. Rian, depois você disponibiliza o link para a gente? Disponibiliza, que eu vou parar a gravação aqui agora. Isso. Aí eu te mando assim que é disponível. Tá, joia. Obrigada.